vocês devem lembrar, a gente seguidamente traz informações sobre eles. Vocês sabem que a gente adora visão remota. E esse canal, ele agrupa alguns dos nossos visualizadores remotos favoritos, a começar pelo Dick Algayer, que é esse senhorzinho de bigode aqui, que mora no Havaí, né, que a gente conhece ele de já há muito tempo, desde a época que ele trabalhava lá com Farsight. o Dr. Brown, lá no Farsight. Ele, o Des Smith, é outro que também é da época lá do Farsight. E nós acompanhamos esse pessoal de perto, né, faz bastante tempo. Eles têm esse canal, na verdade, são vários canais no YouTube. O canal Future Forecaster é o canal principal, digamos assim, e eles têm um site, que é o Future Forecaster Group, onde eles fazem essas visualizações fechadas. Então, é dentro do site, o site é pago, é ali que eles colocam as visualizações completas, eles fazem visualizações por encomenda, eles trabalham com finalidade comercial, né? Então, empresa, para ver qual é o melhor nicho de mercado, para ver localização, enfim. Os aspectos que eles trabalham profissionalmente com visualização remota e também fazem alguns vídeos, algumas tarefas, né, que depois eles trazem para o YouTube. Obviamente que o que eles trazem no YouTube é um tira-gosto, uma degustação para dar uma contextualizada. Inclusive, eu andei olhando, o pessoal anda brigando que eles estão entregando muito pouco no canal do YouTube. O pessoal está reclamando que está parecendo clickbait, que eles botam lá um título e não falam nada a respeito do que está lá, porque não estão direcionando todo mundo para o site pago. Enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer. Dentre os canais associados, né, pertencentes ao grupo, cada um deles tem o seu canal privado, mas eles também têm alguns outros canais que eles fazem trabalhos conjuntos. Um deles é Down the Rabbit Hole, né, o buraco do coelho abaixo, né, descendo o buraco do coelho. E aí tem um certo direcionamento. A gente vai falar um pouquinho mais quais são os alvos, quais são os trabalhos que eles falam ali do Down the Rabbit Hole, tá? Bom, há 2 dias atrás, eles publicaram, justamente no site do Coelho, essa capa que está aparecendo aqui, né? 2027, ciclo de 7.000 anos, né? Era um vídeo em torno de 20 minutos, 24 minutos que está ali, né? E essa imagem, eles não mostraram nesse resumo, eles não mostraram nenhuma imagem, nenhum debriefing, nada, né? Isso que está sendo fonte dessas reclamações. Mas esse desenho aqui me chamou a atenção, porque a gente já viu, lembra, Dini, a gente viu uma imagem semelhante a essa. Naquela visualização, quando a gente estava lá saindo das montanhas Bucege, a gente viu uma imagem exatamente como essa. Exatamente isso. Então, essa imagem, ela me pescou, me fui fisgada por ela. Assim, gente, né? O que eles andaram vendo aí? Que história é essa de ciclo de 6, 7 mil anos, 2027? E a gente estava falando, né? A gente, até pouco tempo atrás, a gente estava nessa, o que vai acontecer em setembro de 2025? Setembro de 2025 é o ponto sem volta. Bom, aparentemente, o pessoal da comunidade ufológica anda falando de 2027, tá? Mas vamos descobrir o que foi, tá? Então, há 2 dias atrás, eles publicaram no Down the Rabbit Hole aquele vídeo com aquela capa. E ontem, no canal principal, no Future Forecaster, o Denis, que é esse rapaz aqui, que é um dos visualizadores da equipe, postou esse vídeo, né, mostrando a capa do vídeo que eles tinham acabado de publicar na véspera, e com esse subtítulo, Premonições Catastróficas. E o título do vídeo é E se o mundo mudasse da noite para o dia? Tá? E esse aqui, sim, um vídeo já de quase 1 hora, em que ele faz considerações a respeito dessa visualização, desse trabalho que eles tiveram. Tá? Mas eu vou dar uma contextualizada antes da gente começar, e esse vídeo dele é muito interessante, mais pelas reflexões que ele faz do que pelo que foi realmente visualizado. É muito interessante ver as análises que ele está fazendo. A gente vai abordar isso aqui um pouquinho, tá? Então, esse grupo, o Down the Rabbit Hole, esse aqui é a descrição que está, inclusive, no canal do YouTube, né? Uma equipe de visualização remota dedicada a explorar o inexplicável e o desconhecido do nosso universo.
O que começou como Paranormal Viewing, esse era o nome original desse grupo, liderado pelo visualizador remoto, autor e pesquisador Das Smith, que é esse que está aqui, britânico, ex-militar, inclusive, fotógrafo, tá? Evoluiu para uma equipe que desvenda os mistérios de criptídeos, alienígenas, OVNIs e muito mais. Então, vocês estão vendo aqui que ele já tem esse, esse nome, né, de seguir o coelho, seguir o buraco do coelho, justamente porque eles tendem a investigar coisas de difícil comprovação, tá? Então, tudo aquilo que está mais associado com o paranormal, com o misterioso, então eles fazem lá, fizeram visualizações remotas sobre avistamentos ufológicos famosos, sobre o Skinwalker Hunt, né, e por aí vai, né? E eles têm algumas entrevistas também. O canal ainda é pequeno, tem acho que 40 vídeos, enquanto que no canal principal tem, acho que uns 1000 vídeos, tá? Mas é interessante porque o tipo de tarefa que eles fazem aqui é daquelas coisas que a gente gosta de olhar, tá? Muito bem. Então, a cada mês, 10 de sua equipe, composta pelo Dennis Knapp II, que é aquele rapaz de barba que eu tinha mostrado antes, Anita Delange, Coral Cart, Susan e Jimmy. São essas os visualizadores que fazem parte dessas atividades aqui. Mergulho em tópicos fascinantes por meio da visualização remota, aprimorado por entrevistas com especialistas, recursos compartilhados e espaços ao vivo. Recomendo, tá? Recomendo para quem quiser dar uma olhada. Então, esse vídeo específico foi feito por essa equipe. Quem foi o tasker, né? Quem foi a pessoa que criou a tarefa a ser visualizada, dessa vez foi o Des. E os outros 4, Dennis, Coral, Susan e Jimmy, foram as responsáveis por fazer as visualizações, tá? E é interessante que eles botaram na capa 2027, mas, na verdade, o período se movia de julho de 2025 até julho de 2030, um intervalo de 5 anos a partir do momento que eles estavam se reunindo para fazer essa visualização. Então, eles começaram a fazer essas sessões de visualização em julho desse ano. E o título, então, aqui a gente está vendo realmente o task, né, a tarefa, é se haveria um potencial evento catastrófico, tá? Então, aqui estão as instruções que o DES montou. Cada visualizador deveria se mover para a melhor localização no tempo e espaço, para que pudesse perceber a ocorrência de qualquer evento global. E essa era uma questão salientada. Não deveriam ser visualizados quaisquer eventos que fossem locais. Então, assim, porque pode ter um terremoto, uma erupção vulcânica, um tsunami, algum evento, algum impacto, algum evento explosivo, mas que para o visualizador possam parecer eventos impactantes, né, mas que sejam locais. Então, o foco eram eventos de impacto global, tá? E potencialmente catastróficos que afetassem a maioria da população dos Estados Unidos em qualquer classe social. Esse era a tarefa. E ele colocou algumas linhas de controle, tá? Então, esse povo que está bem desenvolvido, trabalhando com visualização remota, eles conseguem determinar coisas como se fossem vias de saída, tá? Então, a via de saída dessa tarefa que ele bolou é que se não houvesse tal evento, né, os visualizadores deveriam descrever o Monument Valley, que é aquela região lá, é um parque no Arizona, no deserto do Arizona, com base numa foto que ele tinha separado. Então, eles chegariam naquela imagem daquela foto, tá? Caso não acontecesse o evento. Então, tinha 2 saídas possíveis para essa tarefa. Ou eles achariam, né, fariam os desenhos do Monument Valley, caso não houvesse o evento, ou eles chegariam no evento. Outra tarefa definida é que todas as histórias, mitos, ficções, rumor, construção social serão ignorados, somente eventos reais serão reportados. Porque esse é digamos assim, um acidente de percurso relativamente comum. A gente, quando vai fazer uma visualização remota, a gente não pega um evento em si, mas a gente pega o inconsciente coletivo vibrando naquela ideia, né? Então, por isso que ele colocou essa linha, essa definição de que
somente eventos reais seriam reportados. Então, ele foi bastante específico na definição dessas tarefas. Tá? E aí, então, nesse evento, nesse vídeo de 20 e poucos minutos, eles fazem um momento de cada um trazer suas impressões a respeito, né, fazer o debriefing, que a gente chama, né, de dar o relatório daquilo que encontraram. E aí ele tenta dar um pouco do background, né, de por que ele estabeleceu esse evento, né, porque uma coisa catastrófica, né, e aí ele diz assim, que no ano passado nós vimos e ouvimos rumores de um possível evento catastrófico vindos de diversas fontes dentro das comunidades dos UAPs, né, dos fenômenos anômalos, e também na comunidade de visualização remota. E o objetivo do projeto era justamente verificar se era possível extrair alguma verdade nesses rumores. Tá? E é muito interessante que ele fala isso assim, na comunidade dos denunciantes desses eventos ufológicos. Né? E aí a gente não pode esquecer daquela história da cartada final, né? Que vem há muito tempo, até mais de 30 anos que isso é falado, né? Da cartada final, que seria a falsa invasão alienígena, né, a invasão alienígena de falsa bandeira, que seria usado armas de tecnologia reversa para causar pânico, blá, blá, blá. A gente sabe dessa história, a gente cansou de abordar isso aqui. Tá? Então, quando ele fala que esses rumores vêm acontecendo, a gente não pode nunca perder de vista que essa é uma das possibilidades. Tá? E que lembrem, essa é uma comunidade muito infiltrada, a desinformação faz parte desses eventos. Então, pode ser simplesmente a disseminação de uma ideia e vamos ver o impacto que isso dá, tá? Mas que, no fundo, a gente sabe que a última cartada não foi descartada ainda, tá? Nem foi colocada na mesa, nem foi tirada da manga, tá? Então, é nesse ponto que a gente se encontra. E uma coisa que nos chamou a atenção, tá? É que nos dois vídeos, né, seja do Down the Rabbit Hole quanto no Future Forecaster, eles fazem muito claramente esse alerta. Esse alerta ele está no início da apresentação do vídeo, eles falam, né, verbalizam isso, e também está por escrito lá na descrição do vídeo. Esse vídeo é apenas para fins educacionais e de entretenimento. Os dados de visualização remota nunca são 100% precisos, ainda mais quando eles estão projetando o futuro. Se você tem tendência à ansiedade, por favor, consuma esse conteúdo com atenção, isso vale porque a gente vai falar aqui, porque a gente vai trazer os dados que eles obtiveram, tá? E isso pode causar ansiedade em quem está ansioso, né? Ou quem tem propensão a ficar nervoso com previsões catastróficas futuras, tá? E futuras num período, né, relativamente curto, que é até 5 anos. Então, vale a informação para nós também, tá? Claro que a gente não quer trazer nenhum tipo de previsão catastrofista, nem de evento que não pode ser modificado, porque também não é o nosso foco aqui, vocês não nos conhecem, tá? E por que ele traz, né, essa data e por que 2027 foi o ponto mais falado? Porque o DES tem recebido essa informação de várias fontes diferentes dessas comunidades que ele falou, tanto das comunidades de visualizadores remotos, mas especialmente do povo que lida com os denunciantes da área ufológica, que 2027 seria um ponto de inflexão. Assim como a gente ouviu falar bastante sobre setembro agora de 2025, tá? Então, a partir de lá, 23 de setembro de 2025, seria aquele ponto sem volta também. Bom, ontem já passou, a gente não consegue voltar para ontem. Então, ponto sem volta, cada dia que passa é um ponto sem volta. Mas vamos lá, vamos continuar. No início desse debriefing, o DS faz algumas considerações, né, ele entende, né, ele agradece a disponibilidade dos visualizadores em se envolver com esse projeto, porque um dos desafios é que esse tipo de atividade de visualização remota, ele não tem um feedback imediato, tá? Não tem feedback porque é algo que não aconteceu, tá? E quando a gente vai fazer uma previsão de algo no futuro, especialmente com essa característica, né, com essa busca ativa sobre algo que é catastrófico potencialmente e com capacidade de afetar o mundo inteiro, né? Isso vai ter um desafio ético, né? Bom, se eu achar essa informação
será que é ético a gente divulgar isso? Né? Primeiro, qual é o impacto emocional que isso vai produzir nos visualizadores? E a partir do impacto emocional que os próprios visualizadores enfrentaram, seria moralmente ético divulgar esses dados sem nenhum tipo de confirmação e sendo só meramente especulativo, porque nesse ponto é meramente especulativo, não existe nenhum tipo de confirmação, né? É algo futuro que pode ou não acontecer, tá? E vários deles fizeram dizer, tem coisa que se a gente fala pode dar risco de uma histeria coletiva.